Vanderlei Luxemburgo, seja bem-vindo. Bom, João, um abraço, um prazer muito grande, né? Depois de tantos anos, né? A gente tá junto novamente, podendo estar sendo entrevistado por você, né? Sempre é muito bom, porque as entrevistas fluem muito bem, né? Quando o entrevistador é bom, o entrevistado fica bom também. Não, o entrevistado aqui é muito bom. E vamos ver a história desse vitorioso técnico do futebol do Brasil. Vamos lá. Vanderlei Luxemburgo é o técnico com uma das carreiras mais vitoriosas do futebol brasileiro. Depois de se aposentar dos gramados como jogador, Luxemburgo abraçou a carreira de técnico na década de 1980. De lá para cá, teve passagens por gigantes do futebol brasileiro e mundial, e também pela seleção brasileira. Luxemburgo dirigiu mais de 20 clubes, entre eles o Real Madrid, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Santos, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fluminense. 5 vezes campeão brasileiro, o treinador tem uma lista extensa de conquistas, que conta também com a Copa do Brasil e diversos estaduais. Pela seleção brasileira, conquistou a Copa América de 1999. Vanderlei Luxemburgo é o convidado do CNN Esportes S.A. e vai analisar o momento atual do futebol brasileiro. Luxemburgo, você é um cara que viveu 3 etapas diferentes do futebol brasileiro. Você viveu como jogador de futebol nos anos românticos do futebol, você viveu como técnico de futebol nos primeiros passos ali do futebol profissional, de Palmeiras, Parmalat, dos clubes começando a se organizar, e agora vive o tempo do futebol SAF. O futebol brasileiro melhorou ou piorou de lá para cá? Foram etapas, né, como você falou, bem diferentes, né? Nós vemos um momento de futebol magia brasileira, né? Era um futebol que não tinha estrutura, não tinha uma estrutura nenhuma. Os outros países, outros centros, né, ganhavam da gente disparado sobre estrutura, mas não ganhavam no futebol. Porque a nossa qualidade de jogar futebol era uma coisa que assustava o mundo. Mas nós tínhamos aquilo que o mundo não tinha, que era a várzea. Jogar com a capacidade empírica, com a coisa diferente, com a improvisação, fazendo coisas que o mundo desconhecia, né? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso, então era muito difícil você saber que você podia ter informação do adversário, né? Imagina se o Pelé jogasse hoje. Que coisa fantástica que seria, né? O mundo ia ver. Com a qualidade da bola, com a qualidade do treino, do uniforme, do material, da alimentação. Eu fico falando, o pessoal fala assim, até o Cristiano Ronaldo falou assim, não, eu fui o melhor, não, ele não tem noção de melhor. Ele é um bom jogador, foi preparado para se tornar um bom jogador, mas se ele olhar o Pelé, sem tudo que ele tinha, que ele teve para poder se tornar um bom jogador, o Pelé não tinha absolutamente nada para se tornar o rei do futebol, né? Então, é um período mágico do futebol brasileiro. E depois tivemos a outra parte, que começamos a profissionalização do futebol, né? Tornando o futebol mais profissional, trazendo novidade, trazendo mídia, trazendo as empresas, trazendo melhoria na parte estrutural, que era o que precisava, e agora viramos um outro momento, que é um momento pior do futebol brasileiro, ao meu ver, né? Tudo aquilo que nós construímos, que foi sendo trazido para o futebol, foi perdendo, sem fazer a estrutura, as mudanças tecnológicas para o futebol, para trazer benefício em cima da nossa essência e não acabar com a nossa essência para trazer alguma coisa para o futebol. Essa tecnologia seria para amparar, para dar mais suporte, mais qualidade, para que nós pudéssemos ter jogadores mais preparados profissionalmente, mas sem perder a nossa essência. Então acho que aí está o grande hiato do futebol. Nós tornamos um país agora de grandes negócios com o futebol, mas não tem mais nossa essência de jogar futebol. No dia eu estava vendo um jogo, Corinthians e acho que foi na Copa Libertadores do Equador lá, como é que é? O Barcelona de Guayaquil. O Corinthians tinha 6 jogadores estrangeiros no banco. 6. Então, como é que você vai formar jogadores se você tem 6 estrangeiros no banco? Jogadores da Venezuela, do Equador, de países que não são países de primeira linha. E onde é que você vai abrir espaço para a base? Então são coisas que estão aí dentro do futebol, que meio que vivendo um momento muito difícil no Brasil. Nós temos um momento muito difícil no futebol brasileiro, nesse novo momento do futebol. Você foi talvez o técnico mais vitorioso da sua geração.
Seus times venciam e venciam jogando bonito. Me lembro daquele Palmeiras de 96, do Corinthians de 98, do Cruzeiro Palmeiras de 93, 94, nossa. Aquele Palmeiras bicampeão brasileiro, 93, 94. Você montou times fantásticos no futebol brasileiro. E hoje a gente vê cada vez mais, quando você fala de tática, de técnica, cada vez mais um futebol do resultado, do vamos fechar, do vamos ganhar de 1-0. O futebol brasileiro está perdendo a essência, a beleza? Nós perdemos. Nós não temos mais a nossa essência do que é futebol. O incentivo ao drible não tem mais. De você quebrar a linha, não com uma bola lançada, que não, isso pertence, mas quebrar a linha com drible. Hoje poucos jogadores quebram linha. E o que desequilibra no futebol é a arte do jogador brasileiro, que sempre desequilibrou no mundo. O Edilson Capetinha hoje seria tolhido pelo técnico? Seria, porque ele tinha que passar a dizer que ele seria um jogador que teria que ter toque de bola técnico. Não, ele tem que fazer aquilo que ele sabe fazer. Garrincha hoje estava perdido. Quando o Edilson jogou comigo, eu tinha Edmundo, Edilson e Ivaí. Eu falei, caramba, eu tenho que dar um jeito nesse time aqui que não tá legal. Eu atrasei o Ivaí um pouco e adiantei o Edmundo e o Edilson. Por que eu atrasei o Ivaí um pouco? Eu fiz o meio campo César mais vizinho e botei o Ivaí de pivô aqui. Porque o Ivaí tinha um passe bom, maneira de drible. O Edilson e o Edmundo perto da área, eles vão fazer coisas do arco da velha. Então eu aproximei eles mais da área, entendeu? Então isso que tem que ter. Eu vejo assim, muito mais preocupado com a parte tática do que com a arte de jogar futebol. Hoje o futebol brasileiro vive uma invasão de técnicos estrangeiros. Vem técnico português, vem técnico argentino, técnico uruguaio, técnicos de todos os lugares do mundo. Como é que você assiste esse momento e o que você imagina de impacto disso para o nosso futebol? Está impactando, não que eu seja contra o estrangeiro, até porque eu já fui estrangeiro, né? Eu não posso ser contra, eu acho que é normal. A abertura de mercado é mundial. Você vai para onde você tiver condições de poder ir. Só que eu acho que tem treinadores que estão aqui ocupando o espaço de treinadores brasileiros jovens ou não, ou mais experientes, tá certo? Para poder formar treinadores que não são treinadores de ponta. Aí nós temos que ter aberto espaço, como eu, Bragantino. Eu fui campeão no Bragantino. Entendeu? Fui campeão no Rio Branco de Vitória. Trabalhei no Campo Grande no Campeonato Brasileiro. Eu cavuquei minhoca em barro duro para ver se pegava uma para pescar, meu camarada, que era duro. E aí você vem aqui, bota o espaço para os estrangeiros que estão aqui, que você não vê qualidade. Abel tem qualidade. Abel é um profissional de qualidade. Jesus é um profissional de qualidade. Então é diferente você ter um profissional de qualidade trabalhando no teu país. Agora é muito ruim você profissionais que não são profissionais de qualidade ocupando espaço de algum brasileiro que poderia estar se formando. Só que parte da imprensa, vou dizer para a imprensa, bate nisso hoje que os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Cara, isso me deixa muito revoltado. Porque o maior exemplo de todos os tempos de futebol brasileiro, tá certo? E mundial, foi o Zagallo em 70. Como é que nós estamos ultrapassados se o Zagallo em 70 jogava como se joga hoje? Eu não consigo entender isso. Hoje agora a característica, o Abel faz 3 zagueiros com um lateral. Aí o outro faz 3 zagueiros com 3 zagueiros, os Ladrões na Copa do Mundo 90 fez 3 zagueiros, mataram os Ladrões de pancada. Aí o Abel faz, o outro faz. O Zagallo em 70 fez Everaldo terceiro zagueiro. Conseguiu juntar Pelé. O Zagallo em 70 fez o que todo mundo brasileiro, nós somos cachorro vira-latas, enaltece o Messi jogando de centroavante, atacante. O Zagallo fez em 70 com o Tostão. Ele tinha Dario e Roberto Miranda. Quem que ele colocou para jogar? Tostão adiantou. Porque para dialogar com o Rivelino, Pelé, Gerson, Clodoaldo, não dá para ser o Dario. Com todo respeito, fazia gol pra caramba. O Roberto tinha que ser um cara que saísse da área para poder entrar os caras chegando de trás. Então o Zagallo dá um exemplo em 1970 de formação tática. Até hoje se joga um 4-2-3-1, não é? E na Copa do Mundo de 70, o que acontecia? Jogava um 4-2-3-1, um 3-4-3, fazia diferentes modelos de jogo dentro do próprio jogo. Então, acho que assim, quem foi melhor? O Brasil, acho que foi o Rinos Michel, né? A maioria, acho que foi o Rinos Michel, ou o Zagallo. O maior técnico que você viu? Para mim, sempre, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O Zagallo foi fenômeno. Para fazer o que ele fez, encaixar tantos bons jogadores, essa é a função do técnico. Não dá, tem que arrumar um jeito de dar, tem que dar. O Zagallo arrumou um jeito e ainda deixou de fora Edu, Paulo César Caju, olha quantos jogadores. Dirceu, que você Dirceu, que não foi nem a Copa do Mundo, jogador, tirou 2 pontos esquerda, Paulo César Caju
e Edu. Qualquer time do mundo, né, quer ter eles, né? Recuou o Piazza pra zaga, né? Recuou o Piazza pra zaga pra ter uma saída de bola boa, entendeu? Porque a frente... Então, são coisas que o Zagallo fez em 70 e o Rinos Michel não conseguiu repetir a laranja mecânica em lugar nenhum. E hoje, os times jogam com volantes volantes que começa o jogo. Era Clodoaldo e Gerson, que não eram volantes marcadores, eram jogadores de meio campos jogando ali por trás. Então, quando o pessoal fala na Copa do Mundo de 94, né? Dão pancada no Dunga, não dão pancada no Dunga? Demais. Errado. Por quê? É um baita volante, né? O Dunga nunca recuava a bola para zagueiro. Hoje, agora, tem que jogar com goleiro. O goleiro, se fosse bom, não seria goleiro com os pés. Seria outra coisa. Não tem que jogar a bola com o goleiro. Quando você quer quebrar a linha, se a zaga desarma alguém, você tem que achar o volante. Se o volante receber essa bola, ele não tem que trazer a bola pro goleiro. Ele tem que dar um jeito de virar a bola e seguir a jogada. E o Dunga fazia isso constantemente. Vanderlei, eu recebi um outro grande técnico da sua geração aqui, que é o Filipão. E o Filipão fez a queixa muito parecida com a sua quando esteve aqui, que falta um pouco de respeito aos cabelos brancos no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é etarista, ele discrimina o mais velho. Sim. No Brasil, nós somos dessa forma, nós somos um pouco dessa forma. Nós ficamos com cabelo branco, com experiência, e nós somos execrados. Essa é a grande verdade. E qualquer outro país do mundo aproveita a sabedoria da experiência, os sábios, que a experiência traz sabedoria. A pior decisão da minha vida eu tomei com 52 anos, uma das piores. Qual foi? Eu saí do Real Madrid por uma intempestividade minha dentro de um local que não precisava ter intempestivo com o presidente. É a história que você discutiu no vestiário com o Florentino Pérez. Então, foi no hall. Eu botava a mão em cima dele, hoje com 72 anos, eu botaria a mão em cima dele, vamos jantar amanhã que a gente conversa. Então, quer dizer, você aprende, a experiência te dá ensinamento. Eu sempre comparo isso a um advogado recém-formado, tá certo? E um que tirou nota 10, excelente aluno, referência de tudo, aquele CDF, aquele cara, formou, teoricamente. Aí você tem um advogado que era nota 6, nota 7, mas ele tem 30 anos de tribuna. Quem tem mais vantagem? Provavelmente o mais experiente. A experiência. Então, quando você tem, não abandone isso, não despreze isso. João, nós não temos prêmio Nobel. Será que o jovem ganha prêmio Nobel ou o mais experiente sempre ganha prêmio Nobel? Porque a vida ensinou ele a tomar decisões importantes. Nós não temos Nobel. Será que não teve nenhum brasileiro até hoje que merecia um prêmio Nobel? Tantas pessoas fantásticas que nós tivemos no Brasil, porque nós gostamos lá de fora bastante e execramos aqui dentro. Felipão está correto. O Alex Ferguson foi Alex Ferguson até 70 e poucos anos, respeitado. Aqui no Brasil, você tá mais experiente, tá mais velho, eu não consigo mais fazer fisicamente aquilo que eu fazia com 40 anos. Mas a minha inteligência para fazer alguém fazer aquilo... Aí não, o Luxemburgo tá preguiçoso. Mas com 70 anos eu não consigo, cara. Nem que eu sou preguiçoso, eu não consigo. Eu posso olhar um treinamento, observar um treinamento e fazer aquilo. O Alex vai fazer isso com o Mourinho, que foi assistente dele, e também o Carlos Jorge, foi treinador também. Carlos Queiroz também foi auxiliar dele. Botava o cara para treinar até sexta-feira, chegava depois ele entrava no final, cara. Aqui no Brasil, não, tá errado, tá equivocado, o Filipão tá certo, e nós estamos num momento difícil e crucial para o Brasil. Crucial. Nós temos um momento, sim. Ou nós vamos jogar no Brasil o futebol europeu, que eles querem, o futebol robô, que privilegia a parte tática, que isso, aquilo, ou nós vamos voltar para a nossa essência. Nós ganhamos com o quê? Com a nossa essência ou ganhamos com futebol pragmático, futebol... Sem sombra de dúvida, a nossa essência. O nosso talento. E nós temos talentosos. O que nós temos que fazer é que esses atletas coloquem o talento para fora sem a cobrança de parte tática. Quando a gente pega essa geração que está aí, ninguém tem dúvida que o Endrick é talentoso, que o Vini Júnior é talentoso, que o Rafinha é talentoso, que... sei lá, tantos aí dessa atual geração, são bons jogadores. Só que esses meninos saem cada dia mais novos do Brasil, 17, 18, 19 anos, eles saem do Brasil. E eles são lapidados para jogar no modelo europeu lá fora. Até que ponto isso prejudica na volta dessa rapaziada para cá, para servir a seleção, para jogar uma Copa do Mundo, para jogar uma Copa América?
Assim, o negócio hoje, antigamente o Roberto Dinamite foi com quantos anos para fora? O Zico foi com quantos anos para fora? 28, 29, 30, por aí? Foram embora, saíram do Brasil? Pelo menos com 25. Não, né? mais, um pouquinho mais. E voltaram, né? Agora você está indo com 16, 17, jogadores que nem jogaram aqui já estão fazendo a carreira lá fora. O que eu acho assim é que essa geração do Brasil, quem tem no mundo do futebol? Quem tem no mundo do futebol hoje? Um Estevão, um Henrique, um Vini, um Rodrigo. E um Neymar? Um Neymar, um Rafinha. Olha quantos jogadores. Bons jogadores. Ninguém tem. Aí você vai pro meio campo também. Certo? Nós temos deficiência de lateral. Zagueiro, não temos bons zagueiros. Goleiros. Então nós temos deficiência ali, acho que lateral, tem 2 laterais mais fortes, né? O que nós precisamos de entender é o seguinte, que nós tivemos um hiato e perdemos uma Copa do Mundo, porque e a imprensa tem muita culpa disso. Parte dela, a grande maioria. Sabe de quem era a Copa do Mundo de 2014? Provavelmente daquela geração de Adriano, Kaká, Ronaldinho. Essa era a seleção aqui no Brasil. Robinho também, né? Ainda era garoto ali. Essa era a Copa do Mundo deles. Eles não jogaram essa Copa do Mundo. Um crime. Essa Copa do Mundo só tem um jogador que vai poder jogar essa Copa do Mundo com o talento que é o Neymar. Nós temos que preservar o talento do Neymar para poder jogar essa Copa do Mundo com essa garotada que joga muita bola. Como o Ronaldo ficou no banco, como o outro ficou no banco na Copa do Mundo de 94, o Ronaldo ficou fora. Entendeu? Então acho que as pessoas estão... o Neymar não vai conseguir jogar. São 7, 8 jogos numa Copa do Mundo, que nem prepararam o Ronaldo para jogar a Copa do Mundo, que o Felipão preparou muito bem preparado. Não queria mais do que aquilo ali. Preparou para jogar a Copa do Mundo. E mudou a história do Ronaldo e do Brasil. E outra coisa, o Henrique joga muito, o Estevão joga muito, mas os caras não respeitam. Bota o Neymar ali. Você fez uma defesa outro dia muito enfática do Neymar nas redes sociais a respeito da questão da contusão dele, do carnaval, se ele se recuperaria ou não, a comparação que aconteceu na internet com o Hulk. O Neymar é um jogador hoje muito cobrado por isso, pelo extra-campo dele. Como é que você avalia essa questão do Neymar, em especial para a Copa do ano que vem, e se é possível, com a sua experiência, tudo que você já viveu no futebol, alguém conseguir colocar na cabeça do Neymar isso? Neymar, é a sua última Copa do Mundo, o Brasil precisa de você, você é o cara que pode fazer a diferença pro Brasil, pelo amor de Deus, durante um ano, foque para ganhar uma Copa do Mundo. Assim, o Romário era polêmico? Muito. E aí? Ele tinha que a noitada, não sei o que, e aí? Então, quer dizer, não é a questão do Neymar. Cada um sabe o que quer. O Neymar quer ser dessa forma. Então ele sabe que a porrada vai pesar. Então ele sabe que na hora que ele for pra dentro do campo, que ele vai ter que... O Romário falou, essa Copa do Mundo 94 é minha. E ele botou no peito e é dele mesmo. Como foi Pelé, como foi uma série de jogadores. Como foi Maradona, como foi Messi agora. Né? Todos botam, é minha, essa é a diferença. Eu, técnico da seleção brasileira, primeira coisa que eu faço, Neymar, vamos conversar aqui. Porque quando eu defendi porque estavam confundindo uma coisa que é muito importante. Às vezes as pessoas começam a dar pancada porque não gostam da atitude dele fora do campo. Aí vão para dentro do campo. O Neymar tinha uma lesão. Jogador de futebol gosta de jogar decisão. Ele pode ser um malandro, um vagabundo, né, devagarinho, mas na hora da decisão ele quer jogar decisão. O Neymar não queria ficar fora da decisão. Isso eu tenho certeza. Tanto é que agora ele não tá treinando. E o pessoal tava batendo nele porque a ida ao Carnaval, ele não jogou o jogo contra o Corinthians. Tá errado. Dá pancada porque ele foi ao Carnaval. Eu não iria. Jogo de decisão, sendo o exemplo do meu time, eu ia ficar coladinho com o meu time lá e não me expor. Eu não iria, mas ele quis. Então dê pancada. O Neymar não podia ir pro Carnaval, o time dele ia disputar a decisão, era importante ele ter ficado lá para estar junto com um grupo que não sei o quê. Procedia a pancada. Mas não fala que ele não jogou o jogo porque ele foi ao Carnaval. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi isso que eu defendi. E as pessoas, não, porque o Neymar não jogou. Não, tá tudo equivocado. Então a conversa com o Neymar é de homem. É de homem mesmo, não é de treinador e jogador. Neymar, vem cá. Você é o cara que pode ajudar o Brasil a jogar a Copa do Mundo. Você quer? Então para com esta se expor, que nós precisamos de você inteiro para jogar uma Copa do Mundo. E essa conversa, conversa de boleirão mesmo. Pro ano que vem. De pai, de filho, de amigo, de irmão. Tá? Vem cá, vamos conversar aqui.
Cara, tu quer? Se você se preparar, porque vai ser importante essa Copa do Mundo, que é a tua última Copa do Mundo, e você tem a obrigação, olha só, eu vou falar, tem a obrigação e o direito de disputar uma Copa do Mundo para se tornar o melhor jogador do mundo, porque você tem futebol para isso. Agora tem que ser um papo reto. Você com ele, você quer ou você não quer? Você quer toda hora expor a tua imagem para vir para dentro da seleção? Não pode. Porque ela vem para dentro. Quando você está expondo lá fora a tua imagem, ela carrega para dentro da seleção, a cobrança vem para dentro da seleção. Até de exemplo para os outros. Como é que você quer fazer? Vamos juntos? Vamos juntos? Vamos preparar para ganhar a Copa do Mundo. Então, um papo reto, bem direto. Você quer ou não quer? Vamos fazer isso aqui? Entendeu? Aí é possível ganhar a Copa do Mundo sem o Neymar no ápice? É difícil porque você tem que ter um carro-chefe, eu acho difícil. São jovens com talento, se jogar essa Copa do Mundo sem o Neymar, acontecer alguma coisa no jogar, nós temos a possibilidade, de repente, de chegar com toda a experiência que eles têm, tá certo? Jogando nos seus clubes, Real Madrid, o Rodrigo e o Vini, o outro, o Nene que está por fora, mas tem outros jogadores, o Rafinha, mas quando chega no Brasil, aqui uma Copa do Mundo, a cobrança é diferente. O Vini, se ele vê o Vini jogando no Real Madrid, e ver o Vini jogando na seleção brasileira. A produtividade já não é a mesma. Mas o tempo vai fazer com que ele possa ter a produtividade. Imagina só, não estou colocando aí. Eu, Luxemburgo, né? O Estevão, Neymar e Vini. Neymar como falso centroavante. Falso centroavante. Daquele jeito que o Messi jogou Daquele jeito que o Messi está jogando agora. Aproximar ele da onde os caras não querem dar porrada nele, que é lá próximo da área, na intermediária. Ali, deixar ele ali solto para poder jogar. Flutuando, vindo pegar a bola, ele fugir nas costas do volante, receber uma bola, partir para frente. E o Rodrigo, o outro, e o Rafinha, que é talentoso demais, ficar do lado do campo. De repente você puxa o Rafinha para dentro do campo, fazendo três jogadores ali, como se fosse um losangozinho com o Neymar na frente do losango aqui, entendeu? E dois caras abertos aqui, olha só. Agora, o que mais me surpreendeu nessa fala é que você pegou a sua formação titular para uma seleção brasileira na Copa, você abriu com o Estevão. Esse menino é isso tudo mesmo? Mas o Estevão está no lugar que o Rafinha joga. Eu colocaria o Estevão e extrair o Rafinha para dentro. Eu aproveito o talento dos dois. Mas quando o Estevão é o mais jovem dessa geração. A geração tem Vini, que tem Rafa, o Rafinha, né? Tem Rodrigo, tem Neymar, tem Endrick. Você enxerga o talento desse garoto para esse patamar? Cara, ele faz coisas que é diferente, cara. Você faz coisa que é diferente. Agora, eu tô falando assim, o Neymar pode segurar uma onda porque ninguém vai se preocupar com o Neymar. Tá certo? Você tem o Endrick, que tem o Estevão, e você tem o Vini. E o Rodrigo ainda que é talentoso demais. Aí o Rafinha, será que não dá para você fazer que nem fez o Zagallo? Aproveitar o Rafinha mais por dentro e deixar o Estevão, olha só, o talento do Rafinha, o talento do Estevão, o talento do Neymar, o talento do Vini. Aí não tem vaga pro Gersinho? Tem. Já são dois que outros, não tem problema. De repente você faz um volante com 2 meias, Gersinho e Rafinha, e bota um volante mais marcador ali. Então, quer dizer, olha como é que você começa a montar. Não sou eu que estou montando, não estou nem falando não. Mas só de Gersinho ali, meio que assim, você começa a olhar, pô, tem uma baita seleção. Quem tem isso? Mas tem que ter um carro-chefe. E o carro-chefe é o Neymar? O carro-chefe é o Neymar. Vanderlei Luxemburgo, nosso entrevistado, um dos maiores e mais vencedores técnicos do futebol brasileiro. Você ganhou tudo no futebol brasileiro. Foi técnico de seleção brasileira, ganhou campeonato brasileiro. É impossível falar da história do futebol brasileiro nos últimos 30 anos sem falar de você. O que te move hoje no futebol? Assim, eu ando meio assim, afastado, né? E tive muitas propostas para voltar ao futebol. E essa é uma discussão minha com a minha família, né? Volto ou não volto, né? Tem possibilidade de sair candidato pelo estado de Tocantins, a ir para a política, que eu acho que eu poderia fazer alguma coisa para a população. Já ensaiou isso algumas vezes, então, né? Isso é uma discussão minha, cara. Eu não sei. Voltar onde, como, por quê? Voltar onde, como e por quê? Para discutir o quê? Tá entendendo? Então, assim, voltar ao futebol, aonde que caberia para eu voltar? Você um head coach para poder ser o responsável pelo futebol, tá certo? Essa discussão para mim, ela quando nós falamos aqui de negócio, né? Hoje nós temos negócios no futebol
e o entretenimento sem a qualidade e perdendo a qualidade. Será que vai continuar sendo um bom negócio daqui a um tempo, se nós não tivermos qualidade? Você foi dos primeiros a trabalhar isso. Isso, eu acho assim, por exemplo, o diretor executivo hoje, ele chegou ao futebol, tá? Para poder ocupar um espaço que, ao meu ver, sempre pertenceu aos técnicos, ao Tele Santana, ao Zagallo, a mim, ao Filipão, que nós estamos ali. Por isso que nós vencemos. Junto com quem? Com o Maluf, com o Paulo Gione, com o Isaías Tinoco, com os gerentes que eram diretores. A gente trabalhava em conjunto. Só que criaram a associação de diretor executivo, e eles ocuparam espaço e que ficaram acima do técnico, como se eles fossem o responsável. Então, você, como é que você pode ser responsável? Você é o responsável. Como é que pode? O Flamengo, sob a gestão que está na seleção, Rodrigo Caetano, trocou 8 ou 9 treinadores, sob a gestão dele. O Alexandre Matos, no Palmeiras, trocou quantos treinadores? Eles não são nunca responsáveis, mas eles estão ali, eles estão acima. Então, qual é a presença? O que eles estão ali para quê? Qual é a função deles? Eles conhecem o mercado. Mas o mercado quem conhece é a empresa. A empresa, o clube tem que conhecer o mercado. Você trabalha aqui, você tem que conhecer o mercado de rádio, de televisão, tem que conhecer. Então, eles estão ali, tá certo? Onde teve sempre o dirigente, o gerente, que era o responsável para fazer a gestão daquele logística, contrato, as coisas todinhas. E o Alex Fexo, o Mourinho, nós aqui cima estávamos aqui para quê? Para discutir a parte técnica. Nós não somos donos do futebol. Para discutir a parte técnica, que envolve, aí vem o seguinte, envolve o quê? Discussão de contrato. Tá? Tu pode enfiar 300 e 400 milhões de reais para dentro de um clube com 2 jogadores? Discussão. Você vai contratar um jogador por 40, 50 milhões porque você contratou? Não, tem que saber o que está fazendo. Você foi, ao longo da sua carreira, muito elogiado por ter essa visão de um futebol com gestão, de um futebol com política de governança, e também foi muito criticado em alguns momentos, porque os seus críticos diziam o seguinte: poxa, o Luxemburgo não está preocupado com o campo, ele quer uma posição ali de gestor. Você acha que você foi injustiçado? Sim, não tem dúvida, porque ele não conseguiu enxergar, tá certo? Agora estão achando que o futebol europeu está aqui no Brasil, tá certo? Que o técnico, ele é o responsável ali da parte técnica e tem que ter um conhecimento de gestão. Eu ficava muito bravo quando os treinadores falavam assim: eu só sou técnico de futebol. Não, é muito pouco. Você tem que saber gerir aquilo ali. E como negócio, onde é que está o dinheiro do futebol? Quando eu peguei, você sabe disso, você é de Minas, quando eu peguei o Vitor Roque lá no Cruzeiro, botei a mão em cima dele num jogo que eu lancei ele e tirei. Botei e tirei. Aí quando ele saiu do jogo, ele não conseguia respirar. Aí eu tirei. Aí botei a mão em cima dele assim: você virou jogador, agora você está carimbado. Aquela minha colocada a mão dele lá e colocada aquele jogo ali, ele saiu de 0 para valer 20 milhões, foi quanto fez gol, inclusive, né, contra o Atlético. Foi quanto colocaram a multa dele. O Alexandre Matos, olha só, o Alexandre Matos estava para ser contratado pelo Cruzeiro e eu estava conversando com o Alexandre sobre os jogadores que nós íamos colocar. Se o presidente continuar, nós íamos contratar. E até contratamos algumas coisas, estávamos fazendo já junto conjunto. Alexandre inteligente, foi para o Atlético. Onde é que ele foi? Pegar o Vitor Roque, pagou a multa no Cruzeiro e levou o Vitor Roque para lá. Tá certo? E por quanto foi vendido? Porque é um grande negócio, tem que saber gerir aquilo ali. Quando você pega um garoto desse, bota a mão, por exemplo, lá no Corinthians, Moscardo, botei no jogo contra o Atlético Mineiro, lá em Minas, com 17 anos. Carimbei ele. Carimbou. Isso é gestão, negócio. Você fala assim: a matéria-prima, o meu ativo maior está onde? Na base. Eu vou lá na base e abrir espaço para essa molecada aqui, sem queimar, colocando no momento certo. Então, essa gestão tem que ser muito bem feita. Você falou sobre a sua passagem no Cruzeiro e eu me lembrei que você era o técnico do Cruzeiro num dos momentos mais difíceis do clube, evitou talvez ali uma queda do Cruzeiro à época para a terceira divisão. E aí logo depois disso o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo.
e o primeiro ato do Ronaldo foi encerrar o seu contrato com o Cruzeiro. Você guarda uma mágoa do Ronaldo disso? Não, de jeito nenhum. É um direito que ele tem. Ele tinha pessoas para colocar para a gestão, ele entendeu dessa forma, sem mágoa, zero de mágoa. O mais importante para mim foi que aquele momento era muito difícil do Cruzeiro, muito difícil. O Pedrinho lá, o Pedrinho lá do BH, supermercado, dono do Cruzeiro, ele foi fantástico. Ele deu a condição para que nós não deixássemos o time cair. Quase nós subimos ainda. Quase subimos. Se tivesse feito alguma coisa antes, daria até pra gente poder subir. Foi um trabalho fantástico. Então, eu fiquei gratificado assim, um clube que eu gosto, que eu tenho uma história bonita lá. Nós conseguimos recuperar, né? E não deixar o time ir pra terceira divisão, não é uma conquista. Foi importantíssimo. Então, talvez naquele momento foi uma conquista. É uma grande conquista, porque seria muito ruim. E o Pedrinho foi um dos caras que chegou e assumiu junto comigo, e tudo que ele acordou comigo, ele cumpriu, e nós não fomos para a terceira divisão. E podíamos até ter tido acesso, né? Então, assim, o Ronaldo tirou porque achou que tinha que entrar, cara. Eu gostaria de ter ficado. Porque eu tenho certeza que dá para poder. E agora, depois de sair o Ronaldo entrando no Pedrinho, muito mais ainda, né? De você ter uma amizade com ele muito boa. Ele não ia chegar bem e falar assim: ó, bota fulano e botando ele. Nós vamos chamar no almoço lá no BH, supermercado lá. Luxa, pô, tu acha que vamos botar fulano? Vamos botar fulano aqui, pô, tá vendo que esse time tá uma merda? Que é o jeito dele, né? É o jeito de chegar, pô, Luxa, que time tá não melhora, não, de jeito nenhum. Seria um papo até meio legal de ter, cara. O Vanderlei, falando do Ronaldo, o Ronaldo se lançou recentemente candidato à presidência da CBF e foi confrontado com uma dura realidade das federações. Ele não foi sequer recebido pela maioria das federações. Como é que você viu essa situação e essa incursão do Ronaldo por uma coisa tão complexa e terminou o seu processo deixando muito claro o seu descontentamento, não pelo fato de não ter sido escolhido, pelo fato de não ter sido sequer recebido e ouvido? O fato dele não ter recebido e ouvido, eu acho que é uma coisa que é ruim. O cara é postulante a um cargo desse importante, né? Acho que as federações deveriam recebê-lo e pode não querer votar nele. Vai seguir como está. Acho que isso aí foi muito ruim, né? Não deveria ser dessa forma. Acho que não deveria ser dessa forma. Mas olhando a nível de que representaria, né? O Ronaldo tem uma dentro do futebol como jogador fantástico, mas tem uma gestão ruim no Valladolid, não é uma coisa que tem. Então, eu acho assim, hoje eu acho que tem que ser. Precisa que nós, ex-jogadores, possamos estar mais dentro dos clubes, entrar mais como dirigente dentro dos clubes, estar mais atuante dentro dos clubes, nas federações, na confederação, postular realmente um cargo de presidente da CBF, postular cargo de presidente de federação. Acho que nós podemos abrir esse espaço aí. E eu acho que tem um profissional hoje preparado para isso aí. Um profissional preparado. Quem seria? Mauro Silva. Seria hoje um grande presidente da CBF. Ele já está 8 anos, 9 anos ali entendendo, porque uma coisa é você achar que você vai ser presidente da CBF e que você vai chegar. Não, uma coisa é você entender como é que funciona a gestão lá dentro. Aquele jogo da máquina ali. Né? Aquele jogo da máquina ali. O Mauro Silva está preparado para entender aquele jogo da máquina. Entendeu? Acho que ele seria um nome que poderia brigar e postular por uma ida à CBF. Eu acho que isso vai acontecer muito rápido. Porque essa coisa vai passar. Já estamos já à véspera de uma Copa do Mundo, acho muito precoce isso aí, agora, essa próxima, mas eu acho que isso vai passar muito rápido de uma discussão dessa, a nível das federações buscarem uma outra situação para postular a vaga disputando um pleito. Vanderlei Luxemburgo, nosso entrevistado de hoje no CNN Esportes SA. Vamos para fechar pro de primeira, perguntas curtas, respostas rápidas. Quem foi o melhor jogador com quem se atuou? Tive grandes jogadores. Quando você era jogador? Quando eu era jogador? Sim. Cara, Zico era fantástico, cara. Zico, meu compadre. O Zico, assim, cara, às vezes eu já falei algumas coisas, né? Mas depois eu fui corrigindo, né? Eu joguei do lado desse cara. E aí agora tô mais em casa, vendo muita coisa, assistindo muita coisa. Cara,
Vou falar um negócio a você, já falei do Romário, que o Romário é o grande jogador do futebol brasileiro, ganhou uma Copa do Mundo, o Zico não ganhou, mas a comparação de ganhou uma Copa do Mundo não ganhou, ela fica, eu já julguei isso aí, não acho legal. Cara, acho que depois de Pelé, o Zico fazia de tudo. O Zico era fenomenal, cara. E como treinador, quem foi o melhor que você treinou? Cara, o Zico era fantástico, que ele fazia gol de falta com a perna esquerda, com a perna direita, de cabeça. Armava o time, botava os caras na cara do gol. E é gente boa ele, né? Cara, então assim, o Romário ganhou uma Copa do Mundo, talvez assim, a nível de considerar, né, ganhou uma Copa do Mundo, mas jogador, né, então veja assim, meu compadre, eu acho que ele... Até porque o Pelé, se o Pelé achou isso, eu não posso achar diferente, né? E é outro seguinte, teve um jogador no Flamengo que jogou a Copa do Mundo em 94 e foi um dos grandes jogadores que eu joguei do lado, Paulo César Carpegiani. Ah, cara, esse cara jogou bola. E depois foi técnico semifinalista de Copa do Mundo com o Paraguai. Esse cara jogou bola, cara. Fazia coisa muito simples, o time jogava por ele. Ele era fantástico. E assim, pra mim, a referência pra mim de treinador, o Zagallo. E como técnico, quem foi o melhor jogador que você treinou? Treinei nas últimas 3 décadas, acho que eu treinei quase todos os grandes jogadores de futebol brasileiro e mundial, né? Tinha eleito melhor jogadores do mundo, Becker, Zidane, Figo e por aí. Romário, Ronaldinho, e vai por aí. Kaká e outros. Não, Kaká não dirige, não. Você não treinou o Kaká? Não, Kaká não. E tem um jogador que eu botei pra jogar, eu contratei lateral direito e botei de zagueiro central, ele se tornou o maior zagueiro do mundo, né? Todo o tempo foi o Sérgio Ramos, né? Ele era lateral quando eu contratei. Eu falei, rapaz, mas eu acho que eu errei você de lateral. Ele, por quê? De lateral você vai ser comum. Agora, se vou te botar de zagueiro, você topa, você vai ser o melhor do mundo. Ele falou, tô dentro. Aí botei pra jogar, jogador fantástico, cara. Vanderlei, obrigado pela entrevista, muito sucesso na trajetória. Eu vou torcer para você continuar no futebol. Acho que você tem muito ainda para fazer, muito para contribuir com o futebol do Brasil. Obrigado. Eu que agradeço, foi muito bom estar com você aqui. Outra vez tivemos uma outra oportunidade, um outro momento, né? Lá na Itatiaia, ou mesmo aqui. Sim. Tá? Eu acho que nós precisamos discutir um pouco mais assim, João, a parte da SAF, da estrutura do futebol, essa chegada do capital estrangeiro no Brasil, comprando os clubes brasileiros por merreca, entendeu? Em função da nossa moeda, nós estamos vendendo nosso futebol pro futebol estrangeiro e por isso nós estamos virando europeu, comprado pelos europeus, comprado pelo mercado. Estamos esquecendo que nós podemos fazer as SAFs, se tornar SAFs de clube, não de investidores. SAF de culpa que está aí os investidores. Então essa é uma discussão que eu acho que o Marcelo Paes do Fortaleza é o grande exemplo que nós temos para seguir no futebol brasileiro de conceito de SAF. É o Marcelo Paes. Esse cara é fantástico. Ele fez uma SAF e tirou o Fortaleza lá da Série C, Série D, segunda divisão, e botou hoje para ser uma referência no Brasil. E a SAF de quem é? Do Fortaleza. Não é de dono. Esse é o melhor caminho que você Esse é o melhor caminho que eu vejo para o futebol brasileiro. Mas nós não vendemos o nosso futebol para fora. Se nós vendemos futebol como vendemos para o texto, como vendendo para o Manchester City, nós estamos vendendo nossa essência para o mercado internacional. E nós não conseguimos pegar mais. Depois já acabou. Já fica o convite para você voltar e a gente ter outra roda de papo dessa. Tá fechado. Obrigado. Vanderlei Luxemburgo, grande campeão do futebol brasileiro aqui no CNN Esportes SA, que volta no próximo domingo num oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Obrigado pela sua audiência e até lá.